Olá pessoal, tudo bem? Iremos falar hoje sobre o capítulo 4, que fala sobre a região Sudeste. Os objetivos da nossa aula é identificar os estados que compõem a região Sudeste, compreender os fatores que contribuíram para o crescimento populacional dessa região, reconhecer o Sudeste como a região mais populosa e urbanizada do Brasil, identificar as principais características socioeconômicas da região Sudeste no país, verificar que a região Sudeste ela concentra grande parte dos estabelecimentos industriais que são instalados nessa região e identificar os principais recursos minerais explorados nessa região. Entendendo os aspectos naturais da região Sudeste. Há vários importantes aspectos que nos auxiliam a compreender a formação e a transformação das paisagens do Sudeste, como o clima, a vegetação, a hidrografia dessa região, que formam um conjunto contrastantes e rico. A região Sudeste ela é formada por 4 estados que juntos ocupam uma área de aproximadamente 925 km², correspondente a cerca de 11% do território brasileiro. O clima na região Sudeste é o tropical, que é caracterizado por verões quentes e chuvosos e invernos secos com temperaturas mais amenas. Em razão do relevo que é acidentado, os morros e as serras próximos ao litoral bloqueiam a umidade que é trazida pelos ventos oceânicos, o que provocam chuvas constantes nas áreas costeiras e na porção leste da região. Eu trouxe aqui um mapa para vocês se localizarem, tá? Quais são os estados dessa região, tá? Então, a região Sudeste ela é composta por 4 estados, o estado de São Paulo, de Minas, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. O relevo e a hidrografia do Sudeste. Existem áreas de planalto que, por causa dos desníveis dos terrenos, consequentemente, há uma maior vazão de água. Vários rios do Sudeste ele apresentam forte potencial hídrico e são utilizados para a produção de energia. A construção de usinas em alguns pontos transforma o curso de alguns rios em represas artificiais, submergindo até mesmo algumas quedas d'água. A construção de eclusas, viabilizando a conexão entre trechos em desnível, possibilitou a formação de grandes percursos navegáveis utilizados como hidrovias, entre elas destaca-se o Rio Tietê, Paraná, com aproximadamente 1,7 mil km² de extensão, chegando até a Argentina e o Paraguai. A região Sudeste, o relevo e a hidrografia, tá? Então, podemos dizer que a região Sudeste ela é composta por 3 tipos de relevo, a planície costeira ou litorânea, que fica mesmo aqui na borda, o planalto atlântico, as depressões e também os planatos meridional. A região Sudeste e a sua população. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil. Esse aumento populacional ele pode ser explicado por alguns aspectos demográficos, como o ritmo elevado do crescimento natural da população, a vinda de imigrantes estrangeiros para o Sudeste, a migração interna, ou seja, a vinda de imigrantes de outras partes do país para essa região, por exemplo, os nordestinos. O crescimento natural da população do Sudeste, sobretudo em meados do século XX, que foi proporcionado pelas melhorias nas condições médicas e sanitárias, a ampliação das campanhas de vacinação, o acesso a medicamentos mais eficazes, a expansão de serviços médico-hospitalares, além da melhoria dos serviços de saneamento básico, que contribuiu para a melhor qualidade de vida das pessoas. As imigrações.
As imigrações, elas tiveram grande peso no aumento da população entre as décadas do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Nesse período, o Brasil ele recebeu grande número de imigrantes vindos principalmente da Europa. Incentivado pelo governo brasileiro, muitos desses imigrantes, também chamados de colonos, deixaram seu país de origem para trabalhar nas fazendas de café no sudeste do Brasil. Nessa época, a cafeicultura ela estava se expandindo, ganhando mais espaço, né? Com direção ao oeste paulista, e a maior parte dos imigrantes que chegavam no Brasil nesse período destinaram-se para essa porção do território em busca de melhorias nas condições de vida. Por isso, resultou que a população dessa região ela tendesse a ser maior com relação às outras regiões do país.